interessante, porque eu estava refletindo nisso agora recentemente. Eu gosto muito, assim, eu toco flauta transversa também. É claro que eu estou longe da sua experiência, bem, muito longe, Você tem mas a sua. Eu não tenho a sua experiência. Eu tenho a minha e você tem a sua. É isso. não, sim, claro, mas eu digo assim, que é muito tempo, né, de estudo, de dedicação, mas assim, eu sou um aficionado, e eu acho que assim, é interessante esse bate-papo também, assim, talvez as pessoas podem assistir de alguma forma, e num primeiro olhar, talvez não tá identificando a relação disso tudo com o cenário geek, com a cultura, pop, mas assim, é porque eu vivo falando, eu falei isso diversas vezes, por exemplo, para alunos meus, né. Hoje mesmo estava conversando lá no meu trabalho, eu estava falando sobre a importância do repertório cultural da pessoa para ela ter um lazer de melhor qualidade, e eu não digo aqui no sentido de hierarquizar ou elitizar que um lazer, um prazer é melhor do que o outro, ou uma Não. cultura é melhor do que a outra, mas no sentido de você ter condições, né, de digerir aquele processo. E aí você falando disso, por exemplo, assim, eu gosto muito de música, então quando você falou de trilha sonora, já veio John Williams na mente, já veio Hans Zimmer na mente, já veio, tem um novo agora a trilha sonora do Oppenheimer. Gente, mas ficou bonita demais a canção, e eu me peguei refletindo sobre isso. Se naquele momento, aquilo já estava fazendo, e até na verdade lembrando aqui do curso do Hans Zimmer, ele tem um curso também de ensino, e eu já peguei algumas vezes alguns pedaços assim, né, fazendo propaganda, e me ocorreu, eu falei: "Gente, será que na atualidade, mesmo esses grandes compositores, será que eles estão fazendo uso da orquestra?" Porque é algo que, assim, eu sempre tive esse cuidado de apresentar para as pessoas, né, o universo dos games e da cultura geek como um todo, como um universo que é repleto de diversidade cultural. E quanto mais você romper essas barreiras, que às vezes são barreiras de estigmas e de preconceitos, você vai conseguir atingir novos níveis de acesso à cultura. Né? Quando você joga um God of War da vida, você está aprendendo sobre mitologias. Agora, ao mesmo tempo, se você entende, por exemplo, que o Hércules, né, um dos contos, assim, digamos, mais famosos do Hércules, são os 12 trabalhos de Hércules, você vai entender a piada, assim, digamos, o easter egg, que também é do nosso cenário gamer e geek, né, de no God of War 3, o Hércules ser enviado para enfrentar o Kratos como seu 13º trabalho. E aí você entende, fala, pera, mas Hércules só tem 12 trabalhos, por quê? Porque no 13º ele não consegue completar. Então teve toda uma ambientação feita, né? E isso me ocorreu, porque assim, por exemplo, o Chrono Trigger, que aí lembrando aí, o Akira Toriyama estava envolvido na elaboração do Chrono Trigger, na parte do desenho, né? E o Chrono Trigger, que é um jogo de Super Nintendo, tem músicas que são repletas, assim, lindas. E hoje você consegue ver algumas orquestras que já tocaram essas músicas temas. E são as coisas mais maravilhosas que tem. Então, aí eu fico refletindo, será que até hoje o Hans Zimmer, por exemplo, né, esse, esse rapaz que criou, que eu acho que é um rapaz, ele é bem mais novo, que criou a trilha sonora de Oppenheimer, será que eles estão fazendo esse uso ou a própria tecnologia já foi, né, tomando esse espaço? E aí eu trago isso porque você, com esse repertório muito mais amplo, talvez já tenha, né, refletido isso e buscado alguma pergunta, quer dizer, alguma resposta nesse Não, sentido. a notícia boa é que as orquestras continuam trabalhando dessa forma. Me refresca a memória aqui, porque, assim, da mesma forma que eu tenho mais experiência, eu também tive mais tempo de me esquecer algumas coisas. O cérebro
Você sabe de uma banda Estamos na chamada... sala. Só um minutinho. Tibério, a gente tá na sala. Vocês estão na sala? Pra mim aqui Estamos tá aqui na Sim, sala. estamos caiu da todos. sala. Estamos na sala. Não, estamos na sala. É? Certo. Tá Aqui, tudo voltou? tranquilo. Não. Voltou! É porque- Porque como sou eu que tô gravando, assim Tá. que deu o rap, eu falei, eita, é agora. Tá Agora certo, caiu mas tudo, voltou. voltamos. Agora voltou. Tava Saí. perguntando Voltamos. de uma banda, né? Eu acho, não é isso? Isso, tá? Perguntando se você me refrescar a memória. Uma banda chamada Oingo Boingo, sabe? Que tem uma música chamada Stay. É uma música dos anos 90, assim. This is not the first time. Ah, conheço. Esse mesmo cara, ele fez a trilha dos Simpsons e de alguns filmes também. Ele é o Danny Elfman. Danny Danny Elfman. Elfman. Ele tem acabei de achar feito aqui. vários filmes em Hollywood. Algumas coisas são com música instrumental. Acho que ele fez Noiva Cadáver também, do Tim Burton. Então, vários assim. Então, existe uma geração nova de maestros ali, de trilheiros, né? Que preparam isso de um jeito incrível. E eles fazem um mix de sonoridades novas e não são só presos à orquestra, mas também utilizam, e utilizam bastante. Então, dependendo do que você quer fazer, por exemplo, você fez um comentário legal. E isso é até uma oportunidade para as pessoas, digamos, quando gostam muito de uma coisa, ir fazendo a lição de casa andando para trás. Fala assim, pô, esse cara tá. Então quer dizer que. Mas quem é o Hércules? Daí você vai atrás da mitologia grega, né? Eu falo, mas espera, esse 13º trabalho, ele não existia? Ah, não, porque ele já é uma fusão com a ficção atual. Então você vê assim que existe uma pesquisa do cara que fez o filme que não é só a diversão e entretenimento das grandes imagens, dos grandes sons, mas também é um convite sutil para quem, se você quer só se divertir ali, beleza. Em uma hora aquilo vai sair da sua cabeça, você vai curtir, depois você vai embora e segue sua vida. Mas se aquilo mexeu com você a ponto de exercitar a sua curiosidade, falar, mas aquilo ali é isso aqui, daí você começa a buscar antecedentes. Eu fiz muito disso na minha experiência musical, de gostar de uma banda, por exemplo, como o AC/DC, e falar assim, puxa, as músicas são muito parecidas. Daí eu falo, por quê? Porque eles têm uma influência muito grande do blues clássico, que a forma do blues, normalmente ela vai em torno de 3 acordes. Daí eu comecei a ver outros caras, por exemplo, o U2 tocando com um cara do blues, como o B.B. King, eles têm uma música When the Love Comes to Town, e no documentário deles, do U2, fala assim, fala assim, puxa, que honra tocar com você, daí ele fala assim, mas as minhas músicas só tem 3 acordes, o B.B. King falando brincando, né? Daí eu falei, mas esses 3 acordes contam a história de uma vida, né? Então, você tem, assim, digamos, formas clássicas, né? Você tem 12 compassos de um blues, você tem um soneto, você tem um haikai, você tem uma ode, uma quadrilha, uma trova e um repente, né? Você tem redondilhas, estruturas clássicas ali. Você tem maneiras de contar uma história, você tem uma fábula, né? Como os gregos faziam, formiguinha neve, aquela coisa. Você tem contos, como dos irmãos Grimm, Chapeuzinho Vermelho, coisas que a gente vai vendo depois que vão sendo mudadas e formatadas. Mas cada vez o formato é mais rápido e mais curto. É só você ver uma plataforma como o Facebook, se alguém escrever um texto com mais de um parágrafo, ele é chamado de textão. Então imagina qual é o nome que você vai dar para um romance que tem 200 ou 300 páginas. Ivan Oé, lá do Alexandre do Sir Walter Scott, vai pegar o Cavaleiro da Máscara de Ferro, lá do Alexandre Dumas, os Três Mosqueteiros, são calhamaços de 180, 200 páginas. O cara não vai ler o livro, mas ele vê o filme. Você imagina um Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, eu tinha uma banda de heavy metal chamada Excalibur. Se puder dar o on e off aí no mic, rapidão. Tá. Voltei. Então, Perfeito.
Então, eu tinha uma banda nos anos 80 chamada Excalibur, que nós pegávamos poetas dos anos do século XIX, XVIII, o começo do século XX, e passava para aquela linguagem forte, pesada do metal. Então, pegava assim um William Blake, o Rimbaud, Baudelaire, o Antero de Quental, poeta português, o Fernando Pessoa, através de um heterônimo dele mais urbano, que era o Álvaro de Campos, né, que era mais rápido, veloz, Walt Whitman, e o Senhor dos Anéis também. A gente fez uma música chamada Saga de Cronos, que era justamente o começo contando o que era o negócio do Cronos, que Cronos é o tempo, né, o deus do tempo, que casou com Gel, terra. Então, é um mito, como você tem uma maneira mitológica de contar a criação do mundo através da Bíblia, né? No Gênesis, no começo era aquilo, daí você ter um Deus criando um homem, da costela desse homem gerar a mulher, eles terem filhos e ter o pecado, aquela coisa toda. São alegorias, né? São fábulas, não são literais, né? Mas mostram um desejo do homem. A fábula, as histórias voltam para aquela questão filosófica mineira do quem que eu sou, onde que eu tô e pronto que eu vou, né? E É ele isso vai aí, os sempre arquétipos também, os né? arquétipos. Quando você pega o Jung, ele vai falar dos arquétipos, ele vai se utilizar das buscas humanas milenares. O Jung é um cara que vai pesquisar na psicologia, ele vai pesquisar o I Ching, ele vai pesquisar o tarô, né? Então você fala assim, mas pera, a astrologia, daí fala assim, mas isso aí é só exercício de adivinhação. Fala assim, não, são o que a gente chama de oráculos, né? Na Grécia tinha oráculos de Delfos, né? Que era decifra-me ou devoro-te, né? Uma coisa louca, assim, né? Quando você vê isso, passa isso para o universo dos animes, você vê o Cavaleiros do Zodíaco, é justamente uma saga do Zodíaco ali, né? E o espírito de cada um está relacionado com as características dos signos, né? Você vê assim, então, nos signos, na astrologia, você tem signos que são mais racionais, de terra, como e de comunicação, como Virgem, Gêmeos, Touro, né, de terra, e outros que já são de fogo, né, mais sensuais, como Escorpião e outras coisas mais. Uns já são mais viajandões, na água, como peixes, assim, né? Aquário, né? Então, assim, você vai vendo, isso são alegorias humanas. Tem um livro de um cara sensacional, eu recomendo que vocês procurem. Chama-se O Poder do Mito, de um historiador chamado Joseph Campbell. Esse cara, ele faz uma comparação dos mitos em várias culturas. Então, e mostrando até o calendário maia, a astrologia, tudo isso, a ideia da mãe natureza, a mãe terra, a figura feminina de uma deusa sendo substituída por uma figura masculina de um deus, né? E que isso vai entre a mitologia, o cristianismo. É uma grande viagem. E tudo isso, gente, parece assim uma grande divagação, mas não, está tudo conectado com o universo geek e com toda a ficção que a gente faz. Mas se a gente tiver esse background histórico de entender de onde veio tudo isso, você saboreia de um jeito mais legal, porque você começa a entrar na cabeça do criador e fala: olha que sacada legal, ele pegou isso aqui e misturou com isso aqui. Você começa, digamos, antes de assistir, você já está atento a pescar as referências de um criador. É o easter egg, né, que a gente chama. É exatamente isso. É o que está escondido ali. E quando você. Opa, Brincando peguei aqui, né? aqui. Eu entendi essa referência. Ó. Olha o Vingadores. Eu Exatamente. entendi essa referência. Exatamente, aquela coisa. E isso você vai vendo várias coisas assim, né? É um barato isso, porque enquanto você assiste, digamos, a trama, uma história com começo, meio e fim, você vai vendo todas as pequenas jogadinhas escondidas para um bom observador notar, né? É como ver os erros de gravação, né? Alguém que vai te cumprimentar com um anel na mão, na cena seguinte o anel já não está na mão. São as falhas de continuismo.
que pode ser sem querer ou de propósito para o fã descobrir. Também tem isso, assim, tem essa brincadeira, esse humor na hora de criar, né? Eu acho um barato isso, assim. Eu queria só aproveitar e que você